Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro na igreja primitiva. Como foi o ministério de Pedro? A gente precisa conhecer um pouquinho sobre isso. Existe a história sendo contada, mas existe o que a Bíblia nos apresenta. E é sobre isso, sobre o ministério de Pedro na igreja primitiva, que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Segundo a tradição histórica, Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Será que isso é verdade? A Bíblia fala sobre isso? Absolutamente não. Talvez Pedro tenha sido um bispo de Roma, mas com certeza não foi o primeiro. Não foi o primeiro líder da igreja romana. Pedro esteve em Roma, possivelmente, como a gente falou nos primeiros vídeos, sobre as cartas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, apenas lá depois do ano 60 depois de Cristo. Pedro não esteve antes em Roma, não liderou nenhuma igreja em Roma. Pedro viveu a sua vida, o seu ministério até o ano 60 fora da cidade de Roma. É possível também que Pedro tenha escrito as suas cartas em Roma. Não temos a certeza. A referência à cidade de Roma como a Babilônia é uma possibilidade, mas não é uma certeza possível. É considerado. Eu também considero que Pedro estava em Roma e escreveu de Roma as duas cartas deles a partir do que ele fala ser a cidade da Babilônia, onde ele se considera um presbítero daquele local, daquela igreja. Um presbítero, possivelmente um líder e, consequente, talvez poder ser que ele tenha sido um bispo naquela igreja, reconhecido como um grande líder daquela igreja, apesar de que Paulo também estava naquela cidade. Então, não sei se existia uma liderança maior entre um ou outro. A gente não tem nada na Bíblia que nos apresente isso. Muito pelo contrário, sempre quando Pedro e Paulo são de alguma forma exaltados, eles se humilham e dizem: não, Cristo é o cabeça, Cristo é o Senhor. Nós só temos um Senhor e é Cristo Jesus. Então sempre eles usam essa expressão de alguma forma, quando em algum lugar alguém se ajoelhava perante eles, alguém adorava eles, eles falam assim: não façam isso, nós somos homens como vocês. Adorem somente a Cristo, somente a Jesus, somente a Deus. No início do ministério de Pedro, é claro, Pedro e João foram os mais participativos, juntamente com Tiago, foram os mais participativos na igreja primitiva no seu início, na igreja em Jerusalém. Tiago é o primeiro a morrer, ele morre ao fio da espada, cortam a sua cabeça. Então, depois Pedro e João são muito mais participativos, eles são duas influências. A gente vai ver bem no comecinho ali no livro de Atos, Pedro e João sendo presos, Pedro e João indo para sendo julgados no Sinédrio, Pedro e João sendo recomendados que não falem mais de Cristo, as pessoas orando por eles quando eles estão presos. Então a gente vai ver isso muito claramente no início do ministério. Eles são as grandes influências. Na verdade, todos os apóstolos são grandes influências, mas hoje a gente percebe que os outros apóstolos, eles somem da história. Parece que eles não aparecem mais ali naquela região. E somente Pedro, João e Tiago aqui ficam. E depois Tiago acaba sendo assassinado. Então a gente percebe que somente os dois estão ali. O que a gente vai perceber já lá em Atos capítulo 15, por exemplo, 14, 15, a gente vai percebendo que existe uma liderança, e essa liderança não é Pedro, essa liderança não é João. Possivelmente, João e Pedro ainda estavam naquela região, ou não, Pedro já tinha partido para outros lugares, João também já tinha partido para outros lugares, e apenas o Tiago, que é o irmão de Jesus, a gente fala sobre ele, quando a gente fala sobre Tiago, na carta de Tiago, a gente vai perceber que ele se torna o grande referência e o grande líder. Pedro está por trás ali, Pedro está junto, mas ele não é a liderança. A liderança, vamos dizer assim, se houve um bispo, né, se existe essa intenção de colocar alguém como bispo, Tiago, vamos dizer assim, que era o bispo da igreja em Jerusalém. Ele não era um dos 12 apóstolos, mas era o irmão de Cristo, o irmão de Jesus. O irmão, filho de José e Maria, como a gente já falou também, já elucidou isso, né? Então, esse é o grande início do ministério ali de Pedro. Depois Pedro, a gente vai ver Pedro pregando em Lipe, Pedro pregando em Jope, Pedro depois tendo um ministério na cidade de Antioquia, muito claro, na Antioquia Pedro tinha um grande ministério, na cidade de Cesareia também, Pedro tem ministérios nessa cidade, Pedro lidera a igreja nessas cidades. A gente vai perceber isso na Bíblia como um todo. A gente vai, ao olhar a história, o enredo bíblico, a gente vai perceber que Pedro tem uma referência muito grande na cidade de Antioquia, na cidade de Cesareia, por exemplo, em Antioquia, por exemplo, Paulo tem um conflito gigantesco, né? Porque Pedro é uma pessoa quando os judeus estão presentes, os judeus cristãos estão presentes, e Pedro é outra pessoa quando os cristãos judeus estavam ausentes.
E aí ele mudava de personalidade, ele se fazia, vamos dizer assim, e aí Paulo chama a atenção dele. Eu acho isso uma coisa interessante de como, né, existia entre eles essa liberdade para eles exortarem uns aos outros, isso tudo em amor, para a correção, para que eles, como referência, como liderança que eles eram, por serem apóstolos de Cristo, eles terem referência para outros, né, exemplo para outros irmãos, para os irmãos que estavam se chegando. Então Paulo chama a atenção de Pedro porque ele muda quando os cristãos judeus chegam e ele está lá se relacionando com os cristãos gentios e acaba chegando os cristãos judeus e aí ele muda totalmente, ele começa a ter outros costumes, ele começa a fazer aquelas questões judaicas talvez, e aquilo ali faz Paulo chamar a atenção de Pedro. Isso ali eu acho muito interessante de como existia essa liberdade entre eles para chamar a atenção uns dos outros, porque isso faz parte do ensino de Jesus também, para que eles continuem crescendo como exemplo, sim, mas também como cristãos em Cristo, né? Como irmãos em Cristo. Paulo fala isso muito claramente, né? Que todos nós somos irmãos, né? Nós somos um só povo, não existe mais essa separação, não existe mais o porquê de um ser mais especial do que o outro, mas em Cristo Jesus, tanto judeus quanto gentios são um só povo. Então Paulo chama a atenção de Pedro em relação a isso. E lá no final da vida, não fala na Bíblia, mas se entende claramente, até por causa das cartas, se realmente Pedro usa essa expressão Babilônia para a cidade de Roma, é que Pedro está partindo para a cidade de Roma e ali tem um ministério também, continua o seu ministério na cidade de Roma. Então aí ele escreve aquelas duas cartas lá depois do ano 60, possivelmente 60, 61, 62, 63, 64, não sei ao certo dizer quando que essas cartas foram escritas. A primeira talvez entre 60 e 62 no máximo, e a segunda carta entre 62 e 64. Por que não depois de 64? Porque possivelmente ali já começou uma perseguição e talvez ali Pedro e Paulo ficaram presos por muito tempo depois que Nero coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. Aí começa a existir uma grande confusão na cidade e aí possivelmente ali eles já talvez não escrevam mais cartas, porque a prisão deles, eu tive em Roma uma vez, visitei a prisão onde acredita-se que Pedro e Paulo estiveram antes dos seus assassinatos, e é um buraco. As prisões romanas é um buraco, né? Então o local se chama Marmetino, era um buraco, né? Eles eram colocados realmente num buraco, e num lugar frio, num lugar escuro, num lugar muito úmido. Então eles eram colocados naquele lugar e ali passaram os últimos dias das suas vidas antes dos seus assassinatos, antes que foram decretados os seus assassinatos. Como a gente sabe, Paulo e Pedro foram mortos ali por volta do ano 62 depois de Cristo, mas o início da perseguição de Nero, a igreja que estava em Roma, que se situava em Roma, começou após o ano 64, após o ano que Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos como bode expiatório, colocou os cristãos como bode expiatório e acabou sofrendo início dessa perseguição. E ali os dois líderes maiores que estavam na cidade, Pedro e Paulo, com certeza acabaram sendo presos ali naquela prisão. E talvez não sei quanto tempo eles ficaram presos, mas depois o Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Isso foi o início do ministério de Pedro, o ministério de Pedro como um todo, um pouquinho do seu histórico, né, conforme o que a Bíblia nos ensina, e depois no seu final, conforme a tradição nos demonstra também até a sua morte. Então, espero ter te ajudado para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre esse personagem muito importante que interfere muito na nossa história, né? E a gente gosta muito de falar de Pedro, né, como pastor. Muitas pregações a gente fala sobre Pedro porque Pedro se apresenta como uma pessoa como nós. Apesar de toda a carga que ele carrega histórica, das pessoas o colocarem ou até o idolatrarem mais do que deveria ser idolatrado, na verdade não deveria nem ser idolatrado, mas colocam ele num pedestal muito maior do que ele é uma pessoa comum, uma pessoa que serve de exemplo para nós nessa humildade que ele tem de reconhecer Jesus como o Cristo. Ele se diz não tão importante, ele não é tão importante, e assim como nenhum dos outros era tão importante assim. Sim, eles eram exemplos em vida. Sim, eles continuam sendo exemplo para nós. Mas o maior exemplo que eles têm é de se humilhar, de adorar e de reconhecer Jesus como o Cristo de Deus. Então que Deus te abençoe e que você possa fazer isso também, assim como Pedro fez, assim como Paulo fez, assim como todos os apóstolos fizeram, assim como a igreja primitiva fazia, considerar Jesus como o único Cristo de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.